Boa noite, irmãos. É um prazer grande a gente estar de volta para anunciar a palavra de Deus aqui aos nossos corações nesta noite. A minha versão é King James, né? King James atualizada, viu? Capítulo 5 de 2 Reis. Capítulo 5 de 2 Reis. Vou ler do versículo 1 ao versículo 19. Amém? Capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o seu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: no momento em que tiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cure dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas ou as suas vestes, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Então, este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lavaste 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se, reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfá de Damasco
não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E, voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos aproximaram-se dele, aconselharam: Ah, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu-se, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e fora completamente curado sua lepra, tornando-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Então, seguindo, retornou à casa de Eliseu, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro por Deus, o nome do Senhor, Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimom, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a sua divindade. E por isso tenho também que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz, boa viagem. E Naamã foi se retirando. Texto grande, né? Que a gente cansa. Estou cansado, já não sei nem mais do que eu disse no primeiro versículo. Mas, irmãos, essa é uma história espetacular, uma história de cura. São Lucas diz, lá no Novo Testamento, que nenhum leproso foi curado naqueles dias em Israel, somente Naamã. Esse homem era um homem espetacular, era um homem respeitado, era um homem rico, era um homem ilustre lá na Síria. Ele era o 2º homem depois do rei Ben-Hadad II. Ben-Hadad II era o rei da Síria. Ele era o 2º homem lá na Síria, um homem fortíssimo, um valor terrível, estratégico de guerra, um homem que sabia tudo sobre guerra, tinha ganhado várias guerras. No versículo 1 a gente vê dizendo logo que o Senhor, através do Senhor, ele venceu várias guerras naquela região fronteiriça da Síria. Era um homem muito forte, mas então o homem era leproso, o homem era doente, e isso para ele era um grande empecilho, porque ele tinha uma vida boa, uma vida saudável, mas era leproso, era doente. É como se dissesse: Bartolomeu é um caba bom, rapaz direito, rapaz bom, um velho mais ou menos bacana, mas é doente de diabetes, né?
aí tem que se curar. Tem que curar. Então, a história de Naamã, ela é fascinante porque ele atravessa um mundo assim espetacular para poder ser curado. Ele enfrenta diversas dificuldades para poder ser curado. E essa é a nossa luta diária, é enfrentando dificuldades que faz parte da vida para a gente poder ser curado, não de lepra, mas de muitas outras coisas que a gente tem dentro do coração, que está sentindo, na cabeça, que está sentindo. Precisamos estar com a nossa mente livre para poder estar bem na presença de Deus. Mas, em uma das investidas de Naamã com o seu exército lá em Israel, ele levou uma menina para a casa dele. Essa menina ia servir de escrava lá na casa dele. Uma colaboradora, que a gente chama hoje, né? Ninguém chama mais empregada de cozinha. A gente chama uma colaboradora, né? Só para atualizar um nome bonito, mas é a mesma coisa. Mas, levaram essa menina lá para a casa de Naamã. E lá essa menina servia a casa de Naamã. E a menina, vendo o sofrimento do seu senhor, certamente, ela conversando e vendo o sentimento do seu senhor, disse para a esposa de Naamã: olha, se ele conhecesse um profeta que tem lá em Israel, lá em Samaria, com certeza ele ia ser curado dessa lepra. Com certeza ele ia ser curado dessa lepra. E não é que essa conversa caminhou, essa conversa andou, e a conversa chegou até Naamã. E Naamã levou a conversa até ao rei Ben-Hadad II. E aí a conversa, imediatamente, Naamã foi arrumando as coisas. O rei mandou que ele preparasse uma comitiva que pudesse levava uma carta até lá ao rei de Israel, que era o rei de Jorão, filho de Acabe, com Jezabel, ruim tanto quanto o pai e a mãe. Era o rei de Israel naquele tempo. E só reinou por 12 anos. Mas aí eles começaram a comitiva. Mas eu quero falar um pouco, irmãos, da fé dessa menina. Uma menina anônima, não tinha nome, não tinha procedência, não tinha nome de pai, não tinha nome da família, não tinha nome de parentes, era uma escrava. Mas era uma escrava que era liberta por Deus. Essa menina que se comprometeu com a fé dela, acreditando tanto naquele profeta e acreditando que o seu chefe ia ser curado. Uma menina de 12, eu acredito de 12, talvez 13 ou 14 anos, que tem uma fé firme, que já conhece o seu Deus. Aqui, irmãos, é uma palavra para os nossos pais, para nossas mães, que ensinem as suas crianças a crer verdadeiramente. Porque se eles crerem verdadeiramente, eles podem estar no meio de uma sociedade corrupta e não vão ter problemas moral onde quer que eles estejam. Porque eles foram criados com uma fé firme, crendo no Deus vivo, crendo no Deus que é todo-poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Aqui tem uma palavra para nós, pais, de ensinar a nossas crianças a crer verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso. E em Israel, os judeus, eles tinham uma excelência em estudo. Desde muito novos, eles ensinavam as crianças. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9 adiante, diz que o ensino era prioritário na casa dos judeus. Eles ensinavam eles caminhando, eles ensinavam eles reunidos na mesa, eles ensinavam eles na hora de dormir, ao levantar-se, e havia uma constância de ensino para aquelas crianças. Assim, eu acho que deve ser, irmãos, nós aqui, como filhos de Deus. Eu acho que a igreja tem perdido um pouco com isso. Nós precisamos ser mais afetivos
no ensino dos nossos filhos. Ser mais efetivo no ensino dos nossos filhos, porque não é só o filho, o pai tem seus filhos e ensina a palavra, e muitos deles não compreendem a palavra. Moram a vida toda com os pais, vivem o tempo todo com os pais, ouvindo a palavra de Deus, tendo o testemunho vivo dos pais, e ainda saem, desviam do caminho certo. Então, é necessário que a gente seja mais intenso, tenha mais intensidade no ensino dos nossos filhos, que é para que eles deem bom testemunho onde quer que eles andarem. Assim fez essa menina. Ela se comprometeu com a sua fé a dizer à senhora, a senhora passou para o marido passou para o rei, e a fé daquela menina ficou conhecida ali naquele lugar. Agora, se o rei não tivesse sido curado, o que é que ia ser dessa menina? O que é que ia acontecer com ela? Ia ser uma vítima. Mas, graças a Deus, Deus sempre, irmãos, sempre, Ele está conosco na hora em que nós estamos firmes na sua palavra. Ele vai estar sempre conosco na hora em que a palavra não só sai dos meus lábios, mas ela é cumprida com a minha vida, com o meu andar, com o meu caminhar, no dia a dia, onde quer que eu estiver. Assim é a palavra de Deus. Bom, então, Naamã preparou sua comitiva, grande, certamente levou vários soldados com ele, levou pessoas importantes, e foram lá para Israel com a carta. Em chegando lá, eles chegaram ao rei, entregaram a carta ao rei de Israel, e o rei já se irritou, porque na cabeça de Haddad, o rei da Síria, ele estava mandando, era uma ordem para restabelecer a vida, a saúde de Naamã. Ele não estava fazendo um pedido, ele não estava pedindo os préstimos, não, ele estava mandando uma ordem. O que ele pensava é que o rei era subordinado, que o profeta era subordinado ao rei, e o rei ia chamar o profeta e dizer, vá lá e cura esse homem, e acabou, está resolvida a situação. Mas não é assim, não é dessa forma que as coisas se dão. A coisa foi totalmente diferente. Quando Jorão recebeu a carta, e viu a carta, olhou para a carta e disse, mas esse cara está me insultando. Ele usa esse termo, a Bíblia usa esse termo, esse cara está me insultando. Ficou indignado, porque eu não sou Deus que mata e que cura, que dá vida e que tira a vida. Eu não sou Deus. Como é que ele manda uma carta dessa para mim? E as duas nações viviam sempre em brigas. Viviam sempre brigando uma com a outra, a Síria e Israel. E aí ele achou que era um desafio, o rei Jorão achou que era um desafio para ele. Ali era um desafio muito sério. O homem queria era briga com ele. O homem queria era guerra. E aí ele ficou totalmente chateado. Eu não sei como essa conversa chegou lá na casa de Eliseu, mas a história chegou à casa de Eliseu. Não sei quem que estava por lá, que disse para ele, não sei quem mandou dizer a ele, mas ele soube da história. E ele foi se ter com o rei e disse, mas, rei, foi que houve? Que você se irritou? O que foi que aconteceu? Que o senhor tirou as vestes eram uma indignação, era uma forma de expor a sua maneira de estar, totalmente irritado, zangado com a situação. E aí ele disse, mande esse homem lá à minha casa, mande ele lá à minha casa, que ele vai ver como existe rei, existe profeta, aliás, em Israel. Existe profeta em Israel. E aí ele foi, mandou ele lá, ele foi à casa de Eliseu. E chegando à casa de Eliseu, ele pensava de ter um tratamento especial. Ele esperava o quê? O homem era general, ele esperava o quê? Esperava uma guarda em forma, esperava alguém para recebê-lo, de toque de corneta, esperava alguém especial para estar lá à porta apresentando a ele e ao profeta, apresentando-se um ao outro, mas não foi assim dessa forma. Ele ficou também indignado, porque o profeta lá de dentro manda uma pessoa que trabalha com ele, não sei se foi Geazi, a Bíblia não diz se foi Geazi, mas manda um recado para ele, e diz, diga a ele, que vá ao rio Jordão, mergulhe 7 vezes,
e aí ele será totalmente curado. E aí é que ele se irrita, porque ele acha que apenas o motivo dele mergulhar ali no Rio Jordão é que é o motivo dele ser curado, mas ele podia também fazer essa cura em outro lugar, em outra situação, em outro momento. E aí ele diz, não, lá em Damasco tem 2 rios especiais, tem Abana e tem Farpá, traduções dizem que é Farfá, outras dizem que é Farpá. Então, ele ficou irritado, disse, não, eu não vou, eu vou sair daqui a 60 quilômetros para ir ao Rio Jordão, para me lavar na água, mergulhar numa água suja, onde eu tenho águas especiais lá na minha terra, que eu posso mergulhar e ficar bom, eu não vou. Ficou indignado, não vou, porque ele esperava um tratamento todo especial da parte do profeta, na chegada dele lá, e ele não teve esse tratamento especial. Ele foi apenas, chegou lá e ele foi apenas, volte e diga ele que faça isso. Vá lá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e ele vai ser curado lá. Acredite na promessa. E aí, ele ficou totalmente irritado, queria voltar, queria ir embora. Aí os seus auxiliares chamaram-o, né, e disseram, não, mestre, não, senhor, não é assim, vamos atender. O profeta não disse nada demais. O profeta disse, sabemos que você tem que ir ao rio, mergulhar, e lá você será curado. Não precisa se irritar. Faça isso não, meu senhor, meu mestre. E começaram, né, a tentar convencê-los, até que chegaram a convencer, e ele voltou e foi ao Rio Jordão, e lá ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Eu não sei se a cada mergulho ia saindo uma parte da lepra, a Bíblia não diz, esconde isso. Eu não sei se foi de uma vez, ele mergulhou 7 vezes, no final das 7 vezes ele foi curado, mas o certo é que ele foi curado. Ele foi curado e, a partir desse momento, a vida do homem mudou totalmente, porque ele reconhece que nenhum outro lugar na terra há Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele reconhece que há Deus e que Deus pode fazer todas as coisas, e que esse homem ficou totalmente aliviado. Bom, a Bíblia diz que ele ficou com a pele como pele de criança, e aí ele volta lá onde está o profeta, volta à casa do profeta. E chegando lá, ele traz os presentes, né? 360 quilos de prata, 80 quilos de ouro, 10 mudas, não sei quantas peças tinha em cada muda, mas eram 10 mudas de peças especiais, roupas boas, tudo de primeiro. E o profeta disse, não vou aceitar nada, não vou aceitar absolutamente nada, não quero nada seu, você está curado, foi Deus quem te curou, vai em paz. Mas a gente vai ver também, irmãos, em outros momentos em que servos de Deus, eles rejeitam presentes. E agora eu me lembro que uma vez eu chamei uma irmã para ir pregar lá na igreja, dar uma palavra de oração e tudo, e eu quis gratificar ela, apenas por ela ter ido para pagar a gasolina dela, talvez serviço para pagar a gasolina dela, e ela disse, eu não quero. Isso é muito raro, sabe, hoje em dia nas igrejas, é muito raro, porque já pensou desse tanto de igreja, numa igreja que gosta de pedir dinheiro, esse tanto de ouro, que eu tentei fazer um cálculo, não acertei de jeito nenhum com um cálculo, quanto é que dava em dinheiro, não acertei de jeito nenhum, botei lá no Google para ver o preço do ouro, o preço da prata, não acertei fazer de jeito nenhum, era tanto dinheiro, deu tanto zero que eu não sei quanto é que era. Sinceramente, eu não sei, se vocês souberem, depois vocês me digam, porque era 360 quilos de prata e 80 quilos de ouro e mais não sei quantas vestes especiais. Mas o profeta rejeitou, disse, eu não quero, pode voltar, volte em paz, fique tranquilo, vá em paz, e está tudo bem comigo aqui. A sua cura foi o suficiente. Nós vamos ver também em outras situações, vamos ver, irmãos,
que Abraão também rejeitou o presente do rei de Sodoma. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo de 17 a 25. Nós vamos ver também em Daniel capítulo 5, versículo 17, Daniel rejeitando a oferta que o rei queria dar para ele. Nós vamos ver também Pedro e João rejeitando o dinheiro que Simão queria dar para eles. São homens, irmãos, íntegros, pessoas que têm uma fé que a gente pode crer verdadeiramente na fé dessas pessoas, que assustam a gente. Uma coisa que é muito raro hoje em dia, uma fé firme. Mas esses homens rejeitaram, porque a base de fé deles não era uma base de fé que estivesse baseada no dinheiro, que estivesse baseado nas qualidades, que estivesse baseado no que você tem. Eram homens firmes que sabiam em quem verdadeiramente estavam crendo, verdadeiramente sabiam em quem estavam crendo. Mas aí, o que é que aconteceu daí para frente? Naamã pediu, tudo bem, o senhor não quer receber a oferta, está tudo bem, mas eu quero dizer para você o seguinte, que você permite que eu leve 2 mulos de terra lá para a minha terra? 2 mulos de terra, ou seja, 2 animais carregados de terra, ele queria levar para a terra dele. Por que ele queria levar para a terra dele? Porque o povo do Oriente, naquele tempo, acreditava que os seus deuses estavam ligados à terra. Estavam na terra, sempre estavam ligados à terra. Eles adoravam da terra. E Naamã pediu um pouco daquele solo de terra para santificar o altar que ele estava planejando a criar ali naquela terra estranha. O homem tinha sido verdadeiramente curado e tinha sido salvo. O homem passou a crer verdadeiramente no seu Deus. O homem passou a crer no Deus verdadeiro, no Senhor dos Exércitos. Bom, irmãos, se a história terminasse aí, estava tudo bem. Estava tudo 100%, estava tudo legal, estava tudo ok. Naamã tinha vencido, tinha sido um vencedor. Naamã tinha sido valente, mas ao mesmo tempo ele tinha se submetido à ordem do Senhor. Tinha sido tudo legal, tinha dado tudo legal. Mas Naamã, ele tinha um auxiliar chamado Geazi ou Geazi, a pronúncia eu não sei bem se é Geazi ou Geazi. Que esse rapaz era um espetáculo. Se a conversa tivesse acabado aí, estava tudo legal, estava tudo bem, não havia problema nenhum. Não, pastor? Estava tudo jóia. Mas aí a coisa começou a complicar. Porque depois que Naamã se despediu do profeta, com a sua comitiva, e ia para a sua terra, quando estava bem distante, Geazi acompanhou, viu aquele homem correndo atrás da sua comitiva, parou, acompanhou, e ele disse, olha, aí Naamã certamente pensou, o profeta se arrependeu e vai querer a oferta que eu vou dar para ele. Certamente o pastor vai fazer isso. E não foi isso que aconteceu. Naamã inventou uma história, e tinham chegado 2 profetas, lá de Efraim, do deserto, longe lá de onde eles estavam, e que ele estava pedindo uma muda de roupa, estava pedindo um talento, e aí Naamã disse, não, eu dou logo 2 talentos de ouro, dou vários talentos de prata, leva logo muito. E Geazi levou. Para você ver, irmãos, que onde está a mentira, está a desgraça. Onde está a mentira, está a desgraça. E outra coisa, que a mentira é parecida com a verdade. O problema é esse. Mas o problema maior é que a mentira atrapalha a vida de qualquer ser humano. Atrapalha a vida de todas as pessoas. E o pior é que existe muitos de nós mentindo. E atrapalha a vida. Atrapalha totalmente. Geazi atrapalhou a situação. Levou os talentos, e aí o profeta precisou dele, voltou para a casa do profeta. Quando chegou lá, o profeta precisava dele, e disse, Geazi, você estava onde?
mentiu de novo, disse, não, eu estava aqui, não saí não. E como é que eu te procurei, Geazi? Tu não estava aqui? Não, eu estava aqui, eu estava no lugar tal, estava escondido em parte tal. Ele não disse que estava escondido não, mas ele inventa que verdadeiramente ele estava ali naquele lugar. E ele não estava ali naquele lugar. Ele tinha ido à procura do ouro e da prata. O certo, irmãos, que finalizando a história, é que Geazi foi tomado pela lepra e ficou leproso no lugar de Naamã. O moral dessa história, irmão, é que as nossas histórias sempre devem ser verdadeiras. Devemos ter uma fé firme, devemos ter um fundamento de vida firme, devemos andar segundo a palavra de Deus e viver segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Deus possa abençoar a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.